Olá, colegas. Bem-vindos a mais uma edição do PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta edição, falaremos sobre algumas reflexões sobre a convivência escolar. Introdução. Sobre o calhamaço no qual se constitui o recente regimento escolar, gostaríamos de sugerir aos coordenadores, em aulas vagas, a leitura e discussão com os alunos da seção 5 dos direitos e deveres dos estudantes, a fim de conscientizá-los dos conceitos ali expressos. Essa discussão se faz importante diante da violência observada hoje na sociedade, que de há muito chegou às escolas. Violência essa consubstanciada em agressões físicas e verbais de alunos contra professores em sala de aula e mesmo contra coordenadores e diretores. Em bullying perpetrado por alguns alunos, traumatizando as vítimas, levando-as, às vezes, a abandonar seus estudos naquela escola. Por tudo isso, torna-se imprescindível as escolas introduzirem ações no sentido de desenvolver a cultura da paz e de respeito humano entre todos os membros da comunidade escolar. Como fazê-lo, caberá à comunidade escolar elaborá-lo depois de aprofundar discussões a respeito do tema, a fim de introduzi-lo em seu projeto pedagógico. 1. Sobre a necessidade de alterar o tratamento aos alunos. Qualquer educador reputará a questão do comportamento negativo do aluno em sala de aula como um dos dificultadores da aprendizagem. Daí porque os trabalhos escolares deveriam transcorrer em ambiente prazeroso, tanto para o professor como para os alunos. As premissas para essa condição só podem ser encontradas na assiduidade do docente, com um trabalho motivador decorrente de aulas bem preparadas, da empatia nas relações professor-aluno, do diálogo franco e permanente em sala de aula, dentro de um fazer coletivo de docentes e discentes, ambos buscando objetivos comuns, ou seja, a aprendizagem. Ora, o que observamos em muitas situações é o inverso de tudo o que colocamos. Descontinuidade do trabalho pela inassiduidade de alguns professores, desmotivados em razão dos baixos salários e das precárias condições de trabalho oferecidas, maiormente nas escolas, não participando do projeto PEI de 9 horas. Aulas improvisadas, conflitos fundados na ausência de diálogo entre professor e aluno, abespinhando-se o primeiro a qualquer observação desairosa do adolescente, muitas vezes expulso da sala de aula. Antipatias mútuas, cujo resultado será sempre a ojeriza do aluno pela matéria, pelo professor, e a decorrente não aprendizagem. Hoje, a partir da progressão continuada, tudo mudou na escola, ainda que não saibamos bem se para pior ou para melhor. A partir da progressão continuada, não é mais possível ao professor controlar o comportamento dos alunos difíceis pela punição por meio de notas negativas. De um modo ou de outro, ele será promovido até as séries terminais, e todos eles já sabem muito bem disso. Esse é o grande desafio da escola e, fundamentalmente, do professor a partir das inovações introduzidas. Abrir-se ao diálogo tornou-se condição essencial e que, diga-se de passagem, nunca o deixou de ser para a harmonia em sala de aula. 2. Desarmando os espíritos. Entendo que uma das primeiras ações a ser estabelecida, se já não o foi no projeto pedagógico e no planejamento, seria desarmar o professor, vedando-lhe preliminarmente preconceituosas referências aos alunos, vagabundos, malcriados, relapsos.
substituindo-as por alunos que apresentam problemas para os quais temos a obrigação de procurar soluções no limite de nossas possibilidades, enquanto educadores que somos, queiramos ou não. Assim, o aluno deve ser encarado como um ser humano que, em nossas mãos, para incorporar valores, para se preparar para a vida em sociedade, para ser um cidadão conhecedor de seus direitos e obrigações. Em assim procedendo, a punição deverá ser transformada em orientação a ser desenvolvida pelo coletivo, direção, professores, alunos, agentes de organização escolar, compondo um colegiado e com a participação da família naturalmente, já que muitas vezes são os problemas no lar um dos fatores responsáveis pela conduta negativa do jovem na unidade. O coletivo faz sua aparição quando os diálogos anteriores entre o professor e aluno, em cuja classe na qual ocorreram problemas, mostram-se infrutíferos. Todavia, não chegaremos ao exagero de negar a necessidade de normas de convivência que em algum momento poderão determinar a punição do aluno recalcitrante ao diálogo. Mas se chegarmos a esse momento, a pena deve ser marcante e transformadora, apontando até mesmo para uma proposta de transferência compulsória pelo Conselho de Escola, obedecidos os preceitos do regimento escolar, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal. 3. Insistindo no diálogo orientador individual e coletivo. O fato de o professor banir de seu vocabulário aqueles termos desairosos, aos quais alguns se acostumaram ao longo da carreira, fará nascer um novo diálogo com o aluno. Por outro lado, o professor jamais deveria envolver-se emocionalmente quando desrespeitado. Procedendo dessa maneira, o docente nivela-se ao jovem, primeiro passo para o agravamento das tensões. Por mais grave que seja o desrespeito, o professor deve buscar as razões do procedimento do adolescente, primeiramente, numa conversa particular, na qual o adulto será capaz de ouvir as razões do jovem, levando-o a refletir sobre seus atos e as consequências deles, colocando para fora aqueles sentimentos para que o docente tenha a possibilidade de compreendê-los. Essa conversa deverá ser registrada pelo professor no livro de ocorrências da classe, se o mestre usar esse expediente, ou no diário de classe, no espaço destinado às observações. Mantida a conduta negativa, novo diálogo orientador deverá ser empregado pelo professor, agora fora da sala de aula, cujos resultados deverão ser registrados. Ato contínuo, professor e aluno irão à direção para a conclusão dessas conversações, dialogando professor e diretor com o aluno, dando-lhe inclusive a possibilidade de colocar para fora suas insatisfações, sendo objetado aqui e ali em suas afirmações, se for o caso. Entendemos que assim procedendo, professor e diretor, o aluno será levado a compreender seus equívocos, se realmente forem equívocos, e provavelmente comece a refletir sobre eles. Se ainda assim os atos de disciplina tiverem continuidade, é chegada a hora de introduzir o coletivo na orientação ao aluno. Todos os professores da classe, o agente de organização escolar, o diretor formará um colegiado para trocar ideias com o discente em pauta. Sem preconceitos, esse grupo dialogará com o aluno, agora em companhia do pai, o responsável, a quem serão relatados os acontecimentos anteriores que levaram ao evento. Nenhum procedimento agressivo dos pais ou responsável contra o aluno será permitido. Nessa ocasião, o colegiado tentará conscientizar o discente de que sua conduta labora contra a sua aprendizagem, cria mal-estar em sala de aula, prejudica a classe e não colabora em nada para a sua formação, entre outras ponderações pertinentes.
O aluno terá direito de argumentar a seu favor, sendo ouvido com atenção pelo coletivo. Se as razões do aluno forem justificáveis, o colegiado levará em conta seu pronunciamento. Esse procedimento é que se denomina de justiça restaurativa, já posta em prática em inúmeras escolas com muitos bons resultados. 4. Nos limites das possibilidades da escola. Admitamos agora que o mencionado aluno não altere o comportamento negativo, praticando outros graves atos de disciplina. Nesse momento, as reincidências começam a atingir o limite das possibilidades da escola. Contudo, mais uma vez, o colegiado tentará, num último esforço, novo diálogo, retomando as orientações anteriores, na expectativa de que, em algum momento, o aluno será capaz de analisar sua conduta. Todavia, pais e alunos presentes serão avisados de que novo ato de disciplina será penalizado com suspensão, sendo a mesma aplicada pelo diretor. Aplicada a suspensão, para que o aluno tenha tempo de refletir sobre os fatos que deram origem à punição e mantido o comportamento negativo, não restará alternativa senão remetê-lo ao conselho de escola para as devidas providências, esgotadas as tentativas de diálogo. Preliminarmente à reunião do conselho, o núcleo diretivo, representado neste caso pelo diretor, nomeará uma comissão sindicante, composta de 3 professores para apurar os fatos, de preferência docentes que desconhecem o problema. Essa comissão convocará todos aqueles que poderão esclarecê-los sobre a conduta do discente, professores da classe, agentes, o próprio aluno, acompanhado pelos pais e de um advogado, se assim desejar a família. Todos os depoimentos deverão ser reduzidos a termo, ou seja, por escrito, com a assinatura dos depoentes. Ao mesmo tempo, deverão chegar às mãos da comissão sindicante as transgressões documentadas do aluno. Ouvidos a todos, a comissão concluirá pela ocorrência ou não das irregularidades, e, em caso positivo, pela autoria. Só então o núcleo diretivo marcará a reunião do conselho de escola com pelo menos uma semana de antecedência. 5. Respeito ao Estatuto da Criança, do Adolescente e à Constituição. Durante a reunião do conselho, o aluno deverá estar acompanhado pelos pais e um advogado, se assim desejar a família. Os membros do conselho analisarão a conduta do aluno à luz das apurações da comissão sindicante e os documentos que comprovam as sucessivas transgressões do discente. Pais e filho, o advogado e membros do conselho farão uso da palavra. Todavia, a decisão final será do conselho de escola. Decidida a transferência compulsória do aluno, essa decisão, conforme o regimento escolar, deverá ser comunicada ao dirigente. Se o dirigente argumentar que o regimento escolar não prevê transferência compulsória do aluno, o conselho deverá lembrá-lo da seção 5 dos direitos e deveres dos estudantes em seu artigo 82, 3, tratamento justo e cordial. 3. Estar acompanhados por seus pais ou responsáveis em reuniões e audiências que tratem de seus interesses quanto ao desempenho escolar ou em procedimentos administrativos que possam resultar em sua transferência compulsória da escola. E se mesmo assim o dirigente não aceitar esse disposto no regimento, o Conselho poderá levar o caso ao Ministério Público ou ao Juizado da Infância e Juventude, com toda a documentação sobre os graves atos de indisciplina do aluno em questão. Uma vez resolvido o problema por aquelas instituições, o Conselho comunicará aos pais que ainda lhe resta o recurso à Justiça Comum. Concedida a liminar à família, o documento deverá ser entregue à escola, ficando suspensa a transferência compulsória até a conclusão da ação judicial, continuando o discente a assistir normalmente às aulas. Em não havendo recurso dos pais, a diretoria de ensino ou núcleo diretivo obrigar-se-á a encontrar vaga em outra escola, antes do que o discente permanecerá no estabelecimento aguardando a transferência.
Provavelmente, em novo ambiente escolar, o aluno poderá reconstruir sua vida estudantil. 6. Conclusão. O combate à impunidade deve começar nos bancos escolares. Entendemos que, assim procedendo, a escola respeitou os princípios democráticos, permitindo amplo direito de defesa, cuidou de sua função principal, que é a de educar no limite de suas possibilidades. Por não encontrar resposta adequada do aluno, que de muitos modos deteriorou suas relações sociais dentro do estabelecimento, necessitou-se, pois, buscar um ambiente novo para que o discente reconstrua sua vida de estudante, como afirmamos anteriormente. Dessa forma, a escola atendeu o regimento escolar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não permitindo que o discente perdesse o direito à educação, que é também um dos itens expressos na Constituição Federal. E, finalmente, demonstrou ao aluno, aos pais e à comunidade que não compactua com a impunidade, uma das piores pragas a assolar a sociedade brasileira, emblemática de muitos eventos escolares negativos, entre os quais aquele ocorrido há alguns anos em que perdeu a vida um índio pataxó em Brasília, queimado por adolescentes de determinada escola, que provavelmente não devem ter aprendido em seus lares e nos bancos escolares da capital da República que as leis foram feitas para serem cumpridas por todos e não apenas por alguns. Obrigado, colegas, e até a próxima edição do PPA.